Iniciando. Agora sim, iniciando. Olá a todos que porventura vêm assistir esse vídeo, principalmente se for da turma de 2023. Hoje a gente vai dar continuidade com o nosso curso de Java e vamos falar hoje de uma das estruturas muito importantes em programação, o switch. Switch é uma palavra em inglês que quer dizer escolha. A sua definição é a seguinte: switch é uma estrutura de decisão onde se lê uma variável e se toma uma decisão baseada em respostas pré-preparadas. O switch ele funciona mais ou menos como uma caixa. Você coloca um valor na variável padrão de leitura e ele te dá uma resposta. O switch é equivalente em lógica a uma sequência de if e elses alinhados, onde as condicionais são igualdades simples. Então, por exemplo, se eu tivesse que ver qual é o valor de uma letra, então eu falaria assim: se variável igual a A, se não, daí dentro desse se não, se variável igual a B, se não, se variável igual a C, e assim por diante. Cada decisão é chamada de case, caso, que se trata de um trecho de código qualquer. Esse trecho não tem limitação de tamanho, mas a boa prática nos recomenda que eles sejam pequenos e simples. No Java, devido à sua estrutura própria, cada case termina com um break, que de modo prático sai da estrutura do switch quando é executado. O break ele sai do switch e de qualquer laço. Então, se eu tiver um break dentro de um for, eu vou sair do for. Aqui a gente tem a estrutura lógica dele. O algoritmo começa, lê a expressão que eu quero e avalia. Se for o caso 1, faz a ação respectiva, vai para um break. Se não for o caso 1, é o caso 2. Se não for o caso 2, vai para o caso default. Default é um caso padrão que geralmente a gente vai usar num caso de erro, que é quando ou é uma leitura vazia ou uma leitura incorreta. Partindo agora para a nossa parte prática, vamos ver uma série de exemplos. Aqui, na minha classe aula 6, a gente vê um exemplo bastante simples de um switch. Eu tenho a minha variável, que vai ser a variável de controle, que é do tipo int, chamada opção, e ela recebe valor 1. E aqui eu tenho a estrutura do switch. Switch, a palavra, a variável que vai ser usada. E cada case. Case 1, eu vou imprimir isso. Break, case 2. Executando o código. Como vocês podem ver, você escolheu 1, que é exatamente o que tinha aqui. Se eu colocar outro número, você escolheu 2. Agora, se porventura eu pôr um número que não está definido em nenhum case, ele não imprime nada. Então, você pode ver exemplo, uma impressão vazia. Porque eu não me preparei para isso. Então, indo para o nosso exemplo 2. Aqui no exemplo 2 é igual ao exemplo 1. A única diferença, como vocês podem ver, é que além do case 1 e 2, eu tenho default. Default não tem a palavra case, mas ele basicamente funciona como esse caso que na prática funciona como um extra, embora aqui possa ser traduzido como padrão. Então, colocando aqui o valor 3, eu faço uma leitura e ele me responde como inválido. Isso garante então que o switch sempre vai ser executado, nem que seja a opção inválida. Agora, para mostrar a importância do break, eu vou trazer mais um exemplo para vocês. Aqui nesse exemplo 3, eu não tenho break depois do case. Como o Java tem uma estrutura particular, ele vai executar o caso 1, o caso 2 e o caso default. Aqui, como vocês podem ver, no exemplo 3, ele escolheu 1, escolheu 2 e foi na opção inválido. Então, nunca esqueçam de pôr o break. Mesmo que o código de vocês faça um desvio de rota aqui, por exemplo, em vez de ser um código aqui eu chamasse um método, eu tenho que ter o break. Logo depois do que.
e o break tem que estar dentro do case, perdão. Ele tem que estar dentro do case. Para o nosso próximo exemplo, para mostrar para vocês a diversidade de usos do case, aqui eu tenho, em vez de um número, um char. E a mesma lógica se aplica. Aqui eu tenho o valor padrão 1, executando ele brevemente, você escolheu o valor 1. E aqui também eu posso pôr o que eu quiser. Aqui, ó, eu tenho o case 1 e 2 de char. Agora eu coloquei um símbolo, uma letra no caso, e ele vai me desviar para inválido. Bastante simples, bastante lógico. Seguindo os nossos exemplos aqui com uma string. E por fim, aqui você escolheu um. Aqui eu fiz uma pequena anexação, mas só para vocês verem que também funciona por código dentro. Esse é o primeiro vídeo de uma sequência de aulas online que a gente vai estar dando para vocês. E em vez da gente fazer a nossa típica chamada, dessa vez eu vou querer que vocês enviem uma atividade. Também vocês podem enviar no mesmo e-mail que a gente sempre faz os envios dos desafios. Só que em vez disso, vocês vão colocar aula de Java. E essa semana, por ser uma estrutura bastante simples, a aula vai ser o desafio do código. Eu também quero algo bastante simples. A ideia vai ser o seguinte, o desafio de vocês. Façam um código em que eu coloque um número de 1 a 12 e ele me retorne o mês que ele vale. Então eu coloco 1, ele me dá janeiro. Coloco qualquer outro número e dá inválido. Beleza? Bastante simples, acredito que vocês vão dar conta. Qualquer dúvida, qualquer problema ou uma pessoa que porventura não tem algum computador, entre em contato comigo ou com a Maria Eduarda. Muito obrigado e tchau, tchau.